Olá, crianças, tudo bem com vocês? A tia está voltando hoje com a nossa aulinha de ciências. E a tia colocou aqui no quadro as páginas que nós vamos trabalhar. A página 80, 81, 82 e 83. Vamos falar um pouquinho sobre a batata, falar sobre a cebola e o alho. Vamos falar sobre as hortaliças, frutas e os legumes, certo? Nós já falamos bastante na aula passada. Aí nessa aula nós vamos dar continuidade. Olha só, a batata comum, também chamada de batata inglesa, são tipos de caule subterrâneo. Caule subterrâneo? Nossa, como assim? Ah, é porque elas se desenvolvem embaixo do solo. Por isso dá esse nome. E a tia vai mostrar como que ela se desenvolve. Olha só. Nós temos aqui um exemplo da batata, né? E aqui os botões vegetativos. Aí elas se diferenciam das raízes por apresentarem botões vegetativos ou gemas, que são estruturas que se desenvolvem a partir do caule. E nós temos aqui o exemplo, certinho? Já a cebola e o alho são chamados de bulbo, pois são formados pelo caule, pelas folhas modificadas, isto é, folhas que são diferentes das que existem na planta. Nós temos aqui a cebola e o alho com bulbo, raiz e folha, olha só, certo? Agora, para falar sobre as hortaliças. No nosso dia a dia, a gente sempre escuta isso, né? Falando sobre frutas, legumes e verduras. Então, por que hortaliças? Porque são plantados em hortas. Tem todo um preparo do solo para plantar essas hortaliças. E elas podem ser plantadas também de outra forma, em caixas, em vasos. E a tia vai mostrar alguns exemplos para vocês. Vamos lá? Olha só, a nossa primeira ilustração. Que bonita! Hortaliças cultivadas diretamente no solo. Então, aqui preparou a horta e elas foram plantadas no solo. O segundo exemplo, hortaliças cultivadas em caixas. Preparou, né, a terra, o solo aqui, colocou na caixa o adubo e plantou as hortaliças. E a terceira é cultivada em vasos, né, o adubo e plantou as hortaliças no vaso. Agora, lá na página 82, nós vamos falar sobre fruta, né? O que nós amamos comer frutas, não é isso? Olha só que bonita estão aqui os exemplos. Então, fruta é o nome popular que a maioria das pessoas utiliza para se referir aos frutos das plantas. Então, nós temos a goiaba, o kiwi, o pêssego, que são exemplos de frutos que são popularmente chamados de frutas. Já aqui embaixo nós temos exemplos de legumes, né? Olha só, alguns frutos, porém, são considerados legumes, como o tomate e a abóbora. Essa classificação também é geralmente utilizada para se referir às raízes, aos caules e às sementes das plantas que nos servem de alimento. Nós temos aqui a abóbora, o rabanete, palmito e ervilha, que são exemplos de fruto, raiz, caule e semente. E esses alimentos, eles são considerados legumes. Agora, lá na página 83, nós vamos falar de folhas e de flores. Já as folhas e flores das plantas, que são utilizadas como alimento, são chamadas, pela maioria das pessoas, de verduras. Olha só, o repolho é um exemplo de folha.
A couve e o brócolis são exemplos de flores. E todos eles são considerados verduras. Agora, no Você Sabia, é uma curiosidade. A abóbora, em determinados lugares do Brasil, ela pode ser chamada de jerimum ou pode ser também chamada de moranga. E ela é muito famosa porque ela é usada para enfeitar as festas de Halloween. E além disso também, ela é muito nutritiva, certinho? Na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade. Beijos, fiquem bem.